Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 12 de novembro. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre as lutas estudantis contra os ataques do governo Bolsonaro. Carídia França, presidenta da Rede de Grêmios dos Institutos Federais do Rio Grande do Norte, fala sobre a crise no INEP e as ameaças ao Enem. E Ana Flávia, do DCE da UFERSA, comenta a luta dos estudantes pelo pagamento das bolsas do PIBID e da residência pedagógica. Silvia Fernandes, militante do PT na Bahia, fala sobre o debate no partido às vésperas do encontro estadual do Setorial de Saúde. E o companheiro Walter Pomar, do Diretório Nacional do PT, fala pra gente sobre a Nicarágua, país que realizou eleições no último domingo e que foi um dos principais assuntos dessa semana. Mas, pessoal, a gente começa a edição de hoje do podcast falando sobre a mais recente manobra de setores da direita rumo à sua tão desejada terceira via. E como diz Guimarães Rosa, no mais, no mesmo, da mesmice, sempre vem a novidade. E a direita, evidentemente, não inovou muito. Com a busca em encontrar, não uma terceira, convenhamos, mas uma segunda via para o seu programa que não seja Bolsonaro, essa semana retomaram o projeto Moro, o juiz ladrão, presidente. O ex-juiz voltou ao Brasil e se filiou ao partido Podemos. E hoje é capa da revista Veja, ela mesma, aquela que tanta gente de esquerda flerta com suas páginas amarelas. A Globo divulgou uma capa que diz #VemMoro2022, mas estampa a manchete, o Partido da Lava Jato. A capa da Veja é uma grande propaganda e, destacando na manchete Partido da Lava Jato, ela fala logo em seguida que, abre aspas, as estrelas da maior operação de combate à corrupção da história trocam os tribunais pelos palanques e reacendem o debate sobre os limites entre a justiça e a política. Fecha aspas. É uma piada pronta, né? Porque Moro, Dallagnol e companhia sempre estiveram simultaneamente nos tribunais e nos palanques, fazendo uso dos tribunais em seu benefício político. E é simplesmente isso que está mais evidenciado agora. É piada e é patética a afirmação de que há agora algum tipo de questionamento por parte deles sobre os limites entre a justiça e a política. A justiça, para eles, tem um uso político, sempre foi e continua sendo. Na verdade, essa é apenas mais uma tentativa dos balões de ensaio para colocar outra opção na raia da segunda via que garanta a continuidade do bolsonarismo sem Bolsonaro. E como a gente sempre tem destacado aqui no podcast, as raias da segunda via, que já contam com o PSDB e suas prévias, Ciro Gomes e companhia, Rodrigo Pacheco, Simone Tebet, Alessandro Vieira e tantos outros, vão continuar competindo para saber quem se viabiliza como alternativa pela direita. Porque é disso que se trata. É a tentativa de garantir a continuidade do programa ultra neoliberal. Porque parte da direita sabe que na disputa entre Lula e Bolsonaro, o risco eleitoral é de Lula vencer a eleição e verem, portanto, o projeto que começou com o golpe de 2016, talvez sendo colocado em xeque. Eu digo talvez para destacar que ao longo das 2 últimas semanas foram vários os movimentos que tiveram destaque em manchetes e em matérias, e muita gente da esquerda comentando, inclusive, opções, por exemplo, de ter o ex-governador tucano de São Paulo, picolé de chuchu, Geraldo Alckmin, compondo uma chapa petista, ou seja, um baita de um cavalo de Troia, que não passa de mais uma opção, mais um gatilho pela direita para botar uma espada em cima das possibilidades de ruptura com o atual projeto. É por isso, companheirada, que diante de tantas movimentações por parte da direita, de tantas movimentações também por parte do Bolsonaro, é fundamental que a classe trabalhadora mantenha um ritmo de organização, luta e mobilização. Já tem data para o próximo ato nacional,
no dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. E é imprescindível que, desde já, todas e todos nos organizamos para participar com muita presença e muita força nas ruas de todo o país. E dito isso, a gente começa agora escutando as lutas dos estudantes. A gente começa falando com a companheira Carídia França, que é presidenta da Regif, a Rede de Grêmios dos Institutos Federais do Rio Grande do Norte. Comenta para a gente a crise que atravessa o INEP e as ameaças acerca da realização do Enem. Olá, companheirada. Meu nome é Carídia França, sou presidente da Rede de Grêmios do FRN e venho aqui hoje como concluinte do ensino médio técnico, abordar sobre a crise interna que aflige o INEP e o MEC nesse momento, há pouco mais de 7 dias antes do primeiro dia de prova. Bom, o INEP é uma autarquia do Ministério da Educação que, em geral, é responsável pelo planejamento do Enem, pela logística e pela segurança das provas. E, assim, desde 2018, problemáticas internas pré-Enem têm se tornado cada vez mais frequentes, e essas problemáticas elas vão se estendendo, desde o momento dos processos de isenção e inscrição, por exemplo. Isso tudo é um reflexo, afinal, de que tudo nesse governo é muito metódico e que parte de um projeto muito bem definido de privatização do conhecimento, Ao passo que eles dificultam de todas as formas possíveis que os estudantes, os jovens brasileiros, ingressem no ensino superior através do Enem, seja pela pouca divulgação do exame no território nacional através das mídias, seja pelas decisões monocráticas cada vez mais contundentes feitas pelos órgãos, seja pelo MEC, seja pelo INEP, principalmente durante a pandemia desde o ano passado. E como esse ano a temporada de terror dos estudantes não poderia ficar para trás, o nosso primeiro episódio, digamos assim, saiu na segunda-feira, dia 8 desse mês, à medida que pelo menos 33 servidores do INEP pediram demissão de seus cargos, alegando fragilidades técnicas no exame e administrativas. Por administrativas, lê-se assédio moral, o que ocasionou, inclusive, a incerteza da realização do exame. E que essa informação, diferente de outras informações relevantes que poderiam ter sido esclarecidas pelos órgãos ao longo do ano, diferentemente, o INEP e o MEC prontamente confirmaram a permanência das provas para os dias 21 e 28 de novembro. Nesse momento, o que nos resta? Nesse momento, não mudará o fato de que teremos o Enem com menos inscrições em 16 anos, que milhares de estudantes não conseguem visualizar o local de suas provas há pouco mais de 7 dias do primeiro dia, que provavelmente teremos muitos problemas no pós-provas com as notas de corte e com o sistema do SISU, que o INEP nesse momento está sofrendo um desmonte interno e não pela mobilização dos servidores, que é muito nobre por denunciar essas fragilidades, mas pela irresponsabilidade da política que está sendo desenvolvida pelo Ministério da Educação e que a não realização do Enem 2022 está em pauta pelos governistas, ao passo que dissolver o maior projeto de entrada dos estudantes no ensino superior é um dos grandes objetivos desde o início, E é com tudo isso que é um momento difícil, assim, para os estudantes que estão tentando se organizar e se manter minimamente bem para a prova nesses dias que citei, mas é algo que a gente tem que lidar, afinal, o Brasil não é para amadores, E gostaria de finalizar minha fala indicando que os participantes do Enem 2021 que estão me escutando nesse momento, continuem estudando da forma que puderem, descansem da forma que puderem, para que consigam fazer a melhor prova possível. E gostaria também de reafirmar os meus mais sinceros palavrões para o governo genocida do Bolsonaro, Agradecer, Patrick, pela participação mais uma vez aqui no podcast e que na minha próxima participação a gente consiga trazer melhores notícias como a queda desse governo. Então é isso, obrigada e até uma próxima. Valeu, Carídia. Obrigado, companheira. Também no Rio Grande do Norte, a gente escuta agora a companheira Ana Flávia, que coordena o DCE da UFERSA, Universidade Federal Rural do Semiárido, e fala para a gente da luta dos estudantes pelas bolsas do PIBID e também da residência pedagógica. Patrick, olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha, em especial os estudantes petistas que nos acompanham. Bom, companheirada, a gente está cansado de falar que não tem um minuto sequer que esse governo não ataque a educação pública, A educação pública gratuita e de qualidade, os estudantes, os profissionais da educação. E agora tem uma pauta que está tendo um calor pela efervescência da luta, que especialmente os estudantes bolsistas estão tocando, que é o pagamento das bolsas PIBID e residências pedagógicas,
são bolsas que estão voltadas para o exercício da docência, que são direcionadas a estudantes que estão ou no início dos períodos dos cursos de licenciatura ou de pedagogia, ou no final dos períodos desses cursos, né? E aí estamos já há 2 meses com o pagamento dessas bolsas atrasadas. E o que é que a CAPES, né? Porque são bolsas vinculadas à CAPES. O que é que a CAPES alega? Alega que o governo não garantiu o orçamento para pagar essas bolsas e alega que o pagamento dessas bolsas só será efetuado a partir da aprovação de 2 PLNs, né, que precisam da aprovação do Congresso Nacional, que é o PLN 17, que garante o pagamento das bolsas nesses meses de atraso, e o PLN 31 de 2021, que garante o pagamento dessas bolsas para até meados do próximo ano. E veja que absurdo, porque os estudantes bolsistas passaram por uma seleção, passaram por um edital que garante o tempo de vigência das suas bolsas, do pagamento das suas bolsas. E nós estamos aqui em plena pandemia, mas altamente vinculados ao exercício da docência no que tange às tarefas que temos que desenvolver diante dessas bolsas, entregando relatórios, participando dos nossos estágios, que não acabaram com a pandemia, que não acabaram com o sistema remoto. Então, é inadmissível que a gente cumpra as nossas obrigações e o governo não cumpra. E que pior, que a CAPES condicione o pagamento dessas bolsas à vontade, à boa vontade das casas legislativas e também da sanção do atual presidente, que não tem compromisso algum com a docência. Pelo contrário, diz que professor demais é ruim, diz que professor é vagabundo. Então, enfim, não tem nenhum compromisso. Ele quer mesmo é que os nossos estudantes que dependem dessas bolsas para sobreviver, para pagar aluguel, para colocar comida na mesa, né? A gente tem visto muitos casos de estudantes, mães que são sozinhas, né? E que dependem daquela bolsa para dar o mínimo de condições para o seu filho e com um atraso tá sufocada, tá em desespero, tá tendo que pedir ajuda a outras pessoas. Sem contar nos juros de cartão que os nossos estudantes estão submetidos com esse atraso, um atraso de 2 meses. Então, não dá de forma alguma para achar isso normal. E é muito nesse sentido que os estudantes se fortaleceram fazendo plenárias estaduais, plenárias nacionais, para debater a luta não só pela aprovação desses 2 PLNs que foram aprovados na sessão do Congresso Nacional da última quinta-feira, mas para reivindicar garantias mínimas, não só de pagamento, mas de condições, inclusive de trabalho, e aumento, ajustes das próprias bolsas que há muito tempo não tem tido o ajuste necessário, né? Que a gente está vendo, ajuste na gasolina, ajuste nas passagens de ônibus, ajuste no preço das corridas de mototáxi, ajustes na comida, né? E as nossas bolsas continuam congeladas. Então, foi uma luta que também serviu para a gente colocar e impor outras pautas que, inclusive, ainda não foram atendidas e que precisam ser atendidas urgentemente. É um descaso tremendo, mas que mostrou o fortalecimento dos estudantes bolsistas que estão atuando na área da docência. E aí, para além de participar dessas articulações, de atuar com outras entidades estudantis, organizando as nossas plenárias aqui no estado do Rio Grande do Norte, o DCE da UFESA procurou o Escritório Popular de Advocacia Popular, Paulo Freire, da UFESA, e também a assessoria jurídica do mandato da nossa companheira Natália Bonavides, para judicializar, né, para fazer uma ação para que, inclusive, as bolsas em atraso sejam pagas com juros e correção, porque é a lógica, né? Se a gente está pagando juros de cartão, se a gente se endividou, então que essas bolsas ao menos sejam pagas com juros e correção, né? E a gente sabe que não há nenhuma ilusão em ação judicial nesse judiciário que está aí, mas que a partir do tom da luta que a gente conseguiu fazer, inclusive para aprovar esses 2 PLNs,
a gente vai se fortalecer ainda mais para pressionar, para sair uma decisão judicial favorável a gente, mas também não só, para pautar as outras coisas que têm que ser pautadas, né, como a questão do reajuste das bolsas e aliado a isso, a campanha do Fora Bolsonaro, né? Não dá mais para quem é da educação, para quem é estudante, para quem é profissional da educação apoiar um governo como esse. E também não dá mais, não dá, não dá mais para conviver com esse governo, né? Não podemos esperar o ano que vem. É preciso derrotar Bolsonaro agora, pelas nossas vidas, pelas nossas bolsas, por um país justo, solidário e igual. Então é isso, fora Bolsonaro e viva a luta dos estudantes. Valeu, Ana. Obrigado a você, a Carídia. Muita luta aí de todos e todos os estudantes. Pessoal, a gente vai agora para a Bahia, onde nós escutamos a companheira Silvia Fernandes, que fala para a gente sobre a preparação e o debate político em torno da realização do encontro do setorial de saúde do PT, lá da Bahia. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Olá, Patrick. Esse sábado a gente vai ter o encontro do setorial de saúde do PT da Bahia. A gente é uma chapa de oposição, uma chapa chamada Luta Saúde, e eu também estou candidata a coordenadora aqui do setorial. A nossa chapa vem com um debate sobre o plano de desprivatização do SUS aqui, né, ao contrário dos nossos oponentes, que fazem um debate muito acrítico em relação ao governo, seus rumos, e aos processos de privatização que existe aqui, das PPPs, OS, e os rumos do governo, né, que muitas vezes a gente repete as mesmas concepções da direita e não defende um processo de ampliação do público, ou mesmo estruturação do sistema, como chamar concurso público, né, organizar os concursos públicos, as carreiras, né, então a gente tem um sistema muito frágil e dependente do setor privado. E a gente também reconhece os avanços que tiveram nesse momento da pandemia. A gente sabe que o governador Rui Costa foi uma liderança de enfrentamento a Bolsonaro e também a gente tem esses acordos, mas a gente acha que o setorial esteve muito aquém do seu momento histórico, tanto que o PT da Bahia não formulou nada para esse processo da pandemia, não teve opinião pública, né? Então, o setorial, ele não faz um papel de disputa da sociedade, disputa de opinião da sociedade, inclusive das coisas que a gente acerta. E eu acho que esse processo vem sendo muito truculento, né? A visão de autocrítica desse setor é muito pequena, então a gente coloca uma chapa e é visto como uma ameaça, e o enfrentamento tem sido muito duro, né? Nossa chapa tem um perfil muito da militância dos direitos humanos, da luta antimanicomial, antiproibicionista, movimento negro, LGBT, muitas mulheres, médicos da família, né? Profissionais de saúde engajados no controle social. Então a gente traz essa renovação e já os nossos oponentes são as pessoas que sempre estiveram à frente aqui do movimento da saúde, que não apresenta mais nenhuma novidade, e a gente se coloca como alternativa. E nesse sentido, a gente quer ter o direito ao debate, né, o direito à disputa. Está muito complicado, a comissão organizadora é muito fechada, um processo antidemocrático, né, de não tem debate público, não tem plenária deliberativa, e amanhã a gente vai tentar aí cavar um espaço aí para tentar fazer discussão política, apesar de todos os problemas. A gente está tentando ligar para os filiados, entrar em contato para ter o direito à disputa, porque o PT está de uma forma nessas eleições setoriais pior do que o PED, né, o que a gente vem debatendo. E aí a gente vem nesse processo para defender a democracia partidária, ampliar o setorial, trazer a militância dos movimentos sociais para dentro do partido, para formular junto, para fazer luta. Então a nossa chapa tem essa cara da luta, e um programa aí de desprivatização do SUS, defender as políticas de equidade, dar cobertura universal do sistema, 100% público, de direito a concurso, né? De ampliação do Estado. Então, esse é o nosso programa, e a gente tem plena condição de ganhar esse processo, né? Disputar a opinião dos filiados aí, para a gente ter um bom resultado e enfrentar esse status quo no partido, que só atrapalha nosso partido e destrói nosso instrumento de luta. É isso, muito obrigada, gente. Vamos esperar o resultado aí, e a gente está com toda a garra do mundo aí para vencer esse processo, e se não vencer também a gente continua através de núcleos, a gente não para nunca de fazer política. Obrigada. Valeu, Silvia. Obrigado pela tua participação, companheira. Força amanhã no encontro. E, companheirada, para terminar a edição de hoje com um assunto que rendeu muito ao longo da semana, a gente convidou o companheiro Walter Pomar para falar para a gente sobre
as eleições na Nicarágua. As eleições ocorreram no último domingo, dia 7, e ao longo de toda essa semana nós tivemos repercussões dessa eleição, por vários motivos. Esses motivos, o companheiro Walter Pomar fala para a gente. Pois é, Patrick, o assunto Nicarágua está gerando muita polêmica. Vamos começar lá atrás. A Nicarágua declarou a sua independência em setembro de 1821, há 200 anos. Teve muitos perrengues na história nicaragüense, mas o principal deles começou em 1912, há 100 anos, quando os Estados Unidos ocuparam militarmente a Nicarágua. Os Estados Unidos ficaram na Nicarágua com tropas até 1933. Tiveram que sair. Saíram, em parte, por conta da crise iniciada nos Estados Unidos em 1929. Mas os Yankees tiveram que sair da Nicarágua também porque foram derrotados. Foram derrotados pela guerrilha comandada pelo Augusto César Sandino, que era conhecido como o General dos Homens Livres. O general Sandino era uma figura muito valente, nacionalista, militarmente competente, que também tinha umas pegadas meio exóticas, né? Ele tinha vínculos, por exemplo, com uma escola magnético-espiritualista da Comuna Universal. Bom, mas voltando à história principal, o fato é que os gringos tiveram que sair da Nicarágua e um presidente assumiu, o presidente Juan Batista Sacasa. Como os ocupantes tinham ido embora e agora tinha um novo governo, o Sandino se pôs a negociar e propôs um acordo super amigável para o Sacasa. Mas durante as negociações, o Sandino foi traído, foi preso e foi executado no dia 21 de fevereiro de 1934. A execução correu por conta da Guarda Nacional, que era comandada por um cidadão chamado Anastácio Somoza Garcia. 2 anos depois de executar o Sandino, o Somoza afastou o presidente Sacasa e assumiu diretamente o governo. E depois passou o governo para o seu filho, Anastácio Somoza Debayle. E esse Somoza Debayle foi derrubado em 1979, exatamente pela Frente Sandinista de Libertação Nacional, uma organização que tirou seu nome exatamente do general Sandino. A Revolução Sandinista de 1979 não foi tão radical quanto a Revolução Cubana de 1959. Os sandinistas não tinham como propósito construir uma sociedade socialista. Mantiveram uma economia mista e um sistema político pluripartidário. Por esses e por outros motivos, a experiência sandinista gerou muita simpatia por parte daqueles setores da esquerda que não gostavam do modelo soviético ou do modelo cubano. A experiência sandinista também teve muito impacto no PT. O partido surgiu em 1980 e, portanto, acompanhou de perto esses momentos heróicos da Revolução. Mas o fato é que a vida foi muito dura com o povo nicaragüense e com a Revolução Sandinista. Para começo de conversa, a Nicarágua é um país muito pobre. É um dos países mais pobres do nosso continente. Em segundo lugar, a Revolução ocorreu exatamente no momento em que a União Soviética estava entrando na sua fase derradeira. Em terceiro lugar, a Revolução ocorreu quando os Estados Unidos estavam desencadeando a ofensiva neoliberal, na época do governo Reagan. E como síntese disso tudo, os sandinistas tiveram que enfrentar uma guerrilha contra-revolucionária. Aliás, era conhecido como os Contra. Guerrilha apoiada e financiada diretamente pelos Estados Unidos. No contexto que realizaram-se eleições gerais na Nicarágua no dia 4 de novembro de 1984. Já naquela época,
alguns partidos de direita boicotaram o processo eleitoral. Mas o boicote principal era promovido pela guerrilha dos contra, com seus atos de violência, com a guerra e os danos que causava. Mesmo assim, votaram 75% dos eleitores. E o Daniel Ortega, um dos comandantes da Frente Sandinista de Libertação Nacional, foi eleito presidente da Nicarágua com 67% dos votos. Bom, passaram-se alguns anos, Daniel Ortega presidindo o país, e, em 1990, uma nova eleição. Vários setores da esquerda latino-americana disseram para os sandinistas que a eleição devia ser adiada, que era um erro fazer uma eleição no meio de uma guerra. O povo nicaragüense ia votar com um fuzil na cabeça, sabendo que, se os sandinistas vencessem, os Estados Unidos iam continuar financiando a guerrilha contra-revolucionária. Os sandinistas não ouviram a opinião de muitos dos seus amigos, mantiveram a eleição tal e qual estava prevista, votaram 86% dos eleitores e ganhou a candidata da direita, uma senhora chamada Violeta Chamorro, que teve 55% dos votos. A Violeta Chamorro era de uma família tradicional, proprietária de um jornal também tradicional da Nicarágua, cuja direção havia sido muito golpeada pela ditadura do Somoza, portanto, tinha uma aparência democrática, antiditatorial, mas ela era, de fato, a cabeça visível do neoliberalismo e dos Estados Unidos e da direita nicaragüense. A Violeta Chamorro teve 55% dos votos e o candidato da Frente Sandinista, que foi o Daniel Ortega, teve 45% dos votos e perdeu a eleição. A Violeta Chamorro foi a primeira de uma série de presidentes neoliberais. Quem é que fazia oposição ao neoliberalismo? A Frente Sandinista de Libertação Nacional. Aqui vale a pena registrar uma curiosidade. Em geral, a esquerda faz oposição a governos de direita que encabeçam um Estado que a classe dominante formou ao longo de décadas ou séculos. E parte importante desse Estado é a Força Armada e a polícia. No caso da Nicarágua, tem uma diferença importante. O governo da Chamorro e os seguintes tinham que lidar com um exército e com uma polícia que haviam sido formados pelos sandinistas depois da tomada do poder. Mesmo assim, ou por isso mesmo, não foi nada fácil a vida da frente sandinista. Seja porque o clima geral no mundo nos anos 90 não era bolinho para a esquerda, seja porque uma parte da frente sandinista claudicou, capitulou, cedeu às pressões neoliberais. Em 1996, houve nova eleição presidencial na Nicarágua. 76% do eleitorado compareceu. Muitas candidaturas. A principal candidatura da direita era de um cidadão chamado Alemã. Ganhou as eleições com 51% dos votos. O Daniel Ortega era o candidato da Frente Sandinista. Teve 38% dos votos. Entre as outras candidaturas, vale citar a do Sérgio Ramírez, que, se eu não me engano, havia sido vice-presidente durante a gestão do Ortega, era um importante dirigente da Frente Sandinista, havia rompido com a Frente Sandinista e criado o Movimento de Renovação Sandinista. O Sérgio Ramírez teve 0,44% dos votos para presidente. O MRS era a ala direita da Frente Sandinista de Libertação Nacional. Em 2001, houve nova eleição presidencial na Nicarágua. Compareceu 73% do eleitorado. O candidato vencedor foi o Henrique Bolanhos, da direita, com 56% dos votos. Daniel Ortega, novamente candidato, teve 42% dos votos.
registrar que, ao longo de todos esses anos, o desempenho eleitoral do Daniel Ortega foi sempre expressivo, mas veio caindo. Na primeira eleição que ele disputou, em 1986, ele teve 67% dos votos. Na segunda eleição, em 1990, ele teve 45% dos votos. Na terceira eleição, em 1996, ele teve 38% dos votos. Em 2001, ele deu uma melhorada, subiu para 42% dos votos. Mas quando chegou em 2006, ele teve 38% de novo, só que ganhou a eleição, né? Acontece que nas eleições de 2006, a direita se apresentou dividida em duas candidaturas de tamanho parecido. O Eduardo Monte Alegre, com 29%, e o José Riso Castelon, com 26%. E segundo as regras da eleição nicaragüense, com estes resultados, o Daniel Ortega levou a vitória. Uma curiosidade é que o candidato do Movimento de Renovação Sandinista, o Edmundo Jarquim, teve 6% dos votos nessa eleição. E o Éden Pastora, conhecido Comandante Zero, teve 0,27% dos votos. E participou 61% do eleitorado que tinha direito a voto. Peço que vocês prestem atenção nesse número. Em 2006, quando foi eleito pela primeira vez, Daniel Ortega teve 38% dos votos, sendo que participou do processo eleitoral 61% do eleitorado que tinha direito a participar. Em 2011, o Daniel Ortega dá um salto. Ele, que havia tido 38% dos votos na eleição de 2006, pula para cerca de 70% dos votos na eleição presidencial de 2011, sendo que a participação popular no processo eleitoral cresceu pouco. Tinha sido de 61% em 2006, passar a ser 65% em 2011. Nessa eleição de 2011, o Daniel Ortega tinha como candidata a vice-presidenta a Rosário Murillo, que é um quadro político e também é esposa do Daniel Ortega. As demais candidaturas tiveram um resultado mais fraco. Por exemplo, a candidatura do Partido Liberal Constitucionalista teve 14% dos votos e as demais, números bem menores. O que explica esse salto na votação do Daniel Ortega? A ação muito eficaz do governo sandinista no combate à fome, à miséria, aos problemas sociais mais agudos, um funcionamento partidário extremamente eficiente, as divisões no campo adversário e uma política de alianças muito moderada adotada pelo Daniel Ortega, muito moderada. E uma série de concessões que ele começa a fazer aos conservadores, tanto da Igreja Católica quanto aos conservadores da política em geral, com um pragmatismo que nós conhecemos em vários outros países da América Latina. Em 2016, novamente o Daniel Ortega se apresenta, tendo novamente como candidata a vice a Rosário Murillo. O número de votantes, que havia sido de 65% em 2011, é de 66% em 2016, mais ou menos o mesmo número. E também a votação da Frente Sandinista ficou mais ou menos do mesmo tamanho. Em seguida, a eleição de 2016, ocorre uma imensa crise na Nicarágua, que todos aqui devem lembrar. O estopim da crise foi uma reforma da Previdência, depois manifestações contrárias, repressão policial, e a coisa desandou completamente. Havia sinais muito fortes de que o governo Daniel Ortega poderia ser derrubado por essa brutal crise que tomou conta da Nicarágua em 2018 e sobre a qual há muitas interpretações, muitas controvérsias, muitas polêmicas e muitas, para usar a palavra que eu não gosto,
narrativas. O fato é que, em seguida, ou desde então, desde 2018, a vida não tem sido nada fácil para a Frente Sandinista de Libertação Nacional e para o presidente Daniel Ortega e para a vice-presidenta Rosário Murilo. Há muitas denúncias, muitas acusações, muitas críticas, muita perda de apoio, inclusive por parte de aliados tradicionais no mundo como um todo e na América Latina em particular. E, de outro lado, há uma duríssima pressão dos Estados Unidos, que, com sua hipocrisia habitual, faz discursos em favor da democracia, das liberdades e dos direitos, embora a sua conduta real nós saibamos qual é. Aqui vale a pena lembrar, mais uma vez, de um detalhe que de detalhe não tem nada. A Nicarágua é um país muito pobre e, por isso, a Nicarágua foi particularmente afetada pela crise mundial, pela ofensiva da direita e dos Estados Unidos contra os governos progressistas latino-americanos. A Nicarágua foi muito afetada pela pandemia e, por tudo isso, mesmo que a Nicarágua fosse governada pelo melhor e maior partido de esquerda do mundo e pelo melhor e maior líder de esquerda do mundo, a Nicarágua estaria enfrentando imensas dificuldades. Entre outros motivos, porque a oposição nicaragüense não é flor que se cheire. Há exceções, evidentemente, mas as exceções confirmam a regra. A maior parte da oposição nicaragüense é financiada, apoiada, estimulada pelos Estados Unidos, com a sua verve hipócrita tradicional, e que hoje retomou aquele discurso tipicamente da Guerra Fria, de luta da democracia, que eles acham que são eles, contra o autoritarismo, onde está a China, a Rússia, Cuba, Venezuela, Nicarágua, o Foro de São Paulo e o Caramba 4. Tudo isso torna a situação na Nicarágua muito difícil. E as pessoas que se posicionam frente à Nicarágua, desconsiderando o contexto e achando que o mundo se divide entre os perfeitos e os imperfeitos, vai ter muita dificuldade de se posicionar mesmo. Buenas, foi nesse ambiente que nós chegamos ao ano de 2021, as novas eleições gerais, presidenciais e parlamentares que ocorreram na Nicarágua recentemente. Os Estados Unidos, como é habitual, intervieram no processo eleitoral, financiando vários partidos e candidaturas de oposição. Isso não é suspeita, isso não é alegação, é fato, comprovado. E os sandinistas utilizaram este fato comprovado para aplicar com mão pesada a legislação nicaragüense. Nós podemos divergir da maneira como eles fizeram isso, nós podemos divergir da natureza indiscriminada do que eles fizeram e podemos, inclusive, dizer que isso afetou o processo eleitoral. O que a gente não pode é desconhecer a intervenção financeira, política dos Estados Unidos no processo eleitoral nicaragüense. Porque, senão, a história fica incompreensível. Os Estados Unidos, além da ingerência no processo eleitoral, também desencadearam uma campanha política, diplomática e midiática mundial contra a Nicarágua e contra o governo Daniel Ortega e contra a Frente Sandinista. Essa ofensiva dos Estados Unidos e também de governos europeus se mistura a um passivo que vem de antes. Esse passivo inclui questionamentos dos mais variados tipos. Há gente que questiona as concessões que o governo Daniel Ortega teria feito à direita nicaragüense, ao empresariado e a governos estrangeiros. Há gente que questiona o autoritarismo que o governo Daniel Ortega adotaria no lidar com a oposição interna.
Há gente que questiona o alinhamento do governo Ortega com Venezuela, Cuba, Rússia e China e Irã. E há, misturando tudo isso num pacote só, quem diga que em 2021 não aconteceu uma eleição, mas sim uma fraude eleitoral. Vamos olhar os resultados para ver se essa crítica especificamente procede ou não. E dizem que houve uma fraude, argumentam, entre outras coisas, que a participação eleitoral foi muito pequena, teria havido uma grande abstenção, um sinal de protesto popular contra o governo da Frente Sandinista. Eu vou lembrar aqui os números que eu já citei antes. Em 1984, votaram 75% dos eleitores. Em 1990, votaram 86% dos eleitores. Em 1996, votaram 76% dos eleitores. Em 2001, votaram 73% dos eleitores. Em 2006, quando Daniel Ortega ganhou a primeira vez, votaram 61% dos eleitores. Em 2011, quase a mesma coisa, 65%. Em 2016, quase a mesma coisa, 66% dos eleitores. E em 2021, a participação foi de 65%. Ou seja, a rigor, a participação nas eleições desse ano não se diferencia de outros níveis de participação em processos recentes. Certamente, há uma abstenção histórica na Nicarágua, que certamente deve ter sido ampliada no processo eleitoral desse ano por aqueles que não tiveram a possibilidade de votar nos candidatos que queriam ter votado, porque alguns haviam sido inabilitados e outros estavam presos pelos motivos já citados. Mas o resultado numérico indica uma abstenção que girou ao redor da tradição histórica daquele país. Não é muito diferente de inúmeros outros países da América Latina, das Américas como um todo, da Europa, etc. A Frente Sandinista teve 75% dos votos. Em 2016, tiveram 70% dos votos. Em 2011, 70% dos votos. Ou seja, um resultado que, dadas as circunstâncias, corresponde a também tradição histórica, exceto, claro, para aqueles que tinham certeza de que eles seriam derrotados. Para aqueles que tinham certeza que o Daniel Ortega estava liquidado, o resultado deve ter surpreendido. Mas, para aqueles que conhecem mais a Nicarágua, não foi uma surpresa que o Daniel Ortega tenha vencido. O Foro de São Paulo soltou uma nota dizendo o seguinte: a Secretaria Executiva do Foro de São Paulo saúda as eleições realizadas na Nicarágua nesse 7 de novembro, em ambiente de paz e grande participação popular. Esperamos que se confirmem os resultados preliminares, com a reeleição do binômio Daniel Ortega e Rosário Murilo, reafirmando o desejo da população pela continuidade do governo da Frente Sandinista, que trabalhou exitosamente pelo povo nicaragüense e a reconstrução do país, apesar das tentativas de desestabilização interna e externa. Juntos no Foro de São Paulo, resistiremos contra as ingerências estrangeiras em nossos países para construir uma América Latina e um Caribe de paz e justiça social. O Partido dos Trabalhadores soltou uma nota que é quase a tradução dessa do Foro de São Paulo. A nota do PT diz assim: saudação às eleições nicaragüenses. O PT saúda as eleições nicaragüenses realizadas neste domingo, 7 de novembro, em uma grande manifestação popular e democrática deste país irmão. Os resultados preliminares, que apontam para a reeleição de Daniel Ortega e Rosário Murilo, da Frente Sandinista, confirmam o apoio da população a um projeto político que tem como principal objetivo a construção de um país socialmente justo e igualitário. Esta vitória
será conquistada apesar das diversas tentativas de desestabilização do governo e do bloqueio internacional contra a Nicarágua e seu atual governo, uma situação que penaliza principalmente os mais pobres e necessitados. Esperamos seguir com a FSLN neste caminho de construção de uma América Latina e Caribe livres e soberanos, uma região de paz e democracia social que possa servir de exemplo para todo mundo. A nota que eu acabei de ler foi assinada e divulgada pela Secretaria de Relações Internacionais do partido, cujo titular é o companheiro Romênio Pereira. Vamos lembrar que o Romênio Pereira apoiou a candidatura da companheira Gleisi Hoffmann para a presidenta nacional do PT e foi eleito secretário de Relações Internacionais com o apoio entusiasmado da companheira Gleisi Hoffmann, que não aceitou a proposta que nós fizemos de que o secretário de Relações Internacionais fosse o companheiro Rui Falcão. E, desde então até há pouco, o grupo do qual faz parte, a tendência petista, da qual o companheiro Romênio Pereira faz parte, chamada de Movimento PT, é uma aliada da Construindo um Novo Brasil, tendência majoritária no Diretório Nacional do PT, da qual faz parte a companheira Gleisi Hoffmann. Sendo assim, foi surpreendente o que aconteceu em seguida. Bom, a nota da Secretaria de Relações Internacionais do PT virou assunto e houve reações duras, vindas de grupos de nicaragüenses que residem no Brasil e fazem oposição a Daniel Ortega, vindas de grupos da direita, políticos, partidos, conservadores em geral, vinda dos meios de comunicação, como o Estadão e outros, e vinda também de setores da esquerda que, pelos motivos já citados, fazem críticas ao governo da Frente Sandinista. Até aí era o esperado. O inesperado foi um tweet divulgado no dia 10 de novembro de 2021, às 11 horas e 32 minutos, pela companheira Gleisi Hoffmann. O tweet dizia: nota sobre eleições na Nicarágua não foi submetida à direção partidária. Posição PT em relação a qualquer país é defesa da autodeterminação dos povos contra interferência externa e respeito à democracia por parte de governo e oposição. Nossa prioridade é debater o Brasil com o povo brasileiro. A nota da Secretaria de Relações Internacionais não foi submetida à direção partidária, é verdade. Aliás, muitas coisas têm acontecido ultimamente que não são submetidas à direção partidária. Mas a secretaria estava no seu direito de fazer a nota, e a nota coincide com a posição do Foro de São Paulo e coincide com a posição histórica do PT frente à Nicarágua e frente a processos eleitorais em países governados por partidos amigos do PT. Também é verdade o que está no restante da nota da companheira Gleisi, em relação a qual é a posição do PT, a posição em defesa da autodeterminação. Mas, no contexto, o tweet da Gleisi foi visto, e de fato foi, uma desautorização da nota da Secretaria de Relações Internacionais do PT. O assunto foi assim interpretado publicamente e, para que ninguém tivesse dúvida, a nota da secretaria foi retirada do site do PT. Se vocês forem ao site do partido, vocês vão ver apenas a crítica feita pela presidenta, mas não vão encontrar a nota criticada, o que chega a ser uma bizarrice. Como se vê, aliás, falar em defesa das liberdades democráticas é mais fácil do que praticar certas liberdades, inclusive dentro de um partido de esquerda. Eu fui secretário de Relações Internacionais do PT entre 2005 e 2010 e fui secretário executivo do Foro de São Paulo entre 2005 e 2013. E eu quero dizer que não me lembro de uma situação parecida, de uma desautorização como essa, nem antes, nem durante, nem depois de eu sair da secretaria. Um detalhe bizarro a mais, além do detalhe já citado da retirada da nota, é que a nota da SRI é assinada pelo Romênio Pereira,
secretário de Relações Internacionais do PT. E a nota do foro é assinada por Mônica Valente, que é secretária executiva do Foro de São Paulo e também integrante, como Romênio, da executiva nacional do PT. Qual é o próximo passo? O PT vai se dissociar publicamente da posição do foro? A minha impressão é que esse tweet vai nos levar, já está nos levando, àquela situação prevista no ditado. Nós vamos apanhar por ter cão e vamos apanhar por não ter cão. Evidente que cada afiliado, cada afiliada do PT, a começar pela companheira Gleisi, tem absoluto e total direito de divergir do conteúdo da nota divulgada pelo secretário de Relações Internacionais. Mas veja, se a divergência é tão grande como parece ser, o que está em jogo não é a nota, o que está em jogo é a posição histórica do PT sobre o tema. Então, a atitude correta não é governar por tweet. Aliás, que método horroroso esse, né? A posição correta é convocar o Diretório Nacional do Partido e debater o tema. Seja para reafirmar, seja para calibrar, seja para alterar a posição histórica do PT. O caminho do lançar um tweet, desautorizar publicamente e mandar tirar a nota do site é um horror. Não tem outra expressão. É um horror como método e, como eu já disse antes, chega a ser irônico que seja aplaudido por aqueles que criticam a falta de democracia no país centro-americano. Buenas, Patrick, para ir terminando, eu conheço um pouco a Nicarágua, mas muito pouco. Eu conheço um pouco a Frente Sandinista, mas muito pouco. Eu conheço um pouco a situação atual lá, mas muito menos do que eu gostaria. E apesar de eu conhecer pouco, eu estou de acordo que é necessário que o Partido dos Trabalhadores faça um debate em profundidade sobre a situação naquele país. Nesse debate, eu vou defender, entre outras coisas, que a gente não seja ingênuo. Não vamos cair na ingenuidade de achar que o que realmente está em questão é a democracia na Nicarágua, como dizem o governo dos Estados Unidos, a Organização dos Estados Americanos, a União Europeia e a Associação dos Hipócritas Sem Fronteiras. O problema de fundo não é esse. O problema de fundo é que o governo dos Estados Unidos está fazendo uma ofensiva sobre a América Latina. Essa ofensiva inclui golpes, essa ofensiva inclui ameaças militares, essa ofensiva inclui bloqueio econômico, essa ofensiva inclui muita propaganda negativa e essa ofensiva inclui fazer demagogia, supostamente em nome da democracia, contra o que eles denominam de autoritarismo. Chinês, russo, cubano, venezuelano, nicaragüense do Foro de São Paulo e caramba, 4. E essa ofensiva tem vários objetivos. Um deles é fazer com que a esquerda brasileira, em particular o PT, volte as costas para a América Latina. E há várias maneiras de ficar de costas para a América Latina. Uma dessas maneiras é adotar a atitude de ficar exigindo que os nicaragüenses, os venezuelanos, os cubanos, os iranianos, os russos e os chineses se comportassem como se os Estados Unidos não existissem, como se a ingerência imperialista não existisse. Nós sabemos o que acontece quando a esquerda esquece que o imperialismo existe. Nós sabemos o que acontece quando a esquerda não toma as medidas adequadas para combater a ingerência externa. Nós sabemos o que acontece quando a esquerda não enfrenta com a dureza necessária as ilegalidades cometidas pela direita. Ao mesmo tempo que eu reconheço que é útil debater em profundidade o que está acontecendo na Nicarágua e em outros países da América Latina e sacar desse debate conclusões que podem ser tornadas públicas ou podem ser transmitidas privadamente a quem de direito, ao mesmo tempo eu considero necessário levar em conta essa batalha geopolítica que está em curso no mundo.
E nessa batalha, nas eleições que aconteceram na Nicarágua, o melhor que poderia ter acontecido é a vitória da Frente Sandinista. E essa pergunta que eu deixo aqui para aqueles que têm críticas mais ou menos duras. Se não a Frente Sandinista, quem? Essa é a pergunta que eu deixo como reflexão. Na minha opinião, nas condições concretas da Nicarágua, o melhor resultado eleitoral que se poderia ter é a vitória da Frente Sandinista. E eu espero, sinceramente, que corrija seus rumos. Valeu, Walter. Muito obrigado, companheiro, pela tua participação aqui no podcast. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra. A Esperança é Vermelha. Aproveito o final da edição do programa de hoje para informar que não teremos edição nessa segunda-feira, dia 15, mas retomaremos na próxima sexta-feira. Saudações petistas a todas e todos, para Bolsonaro e até mais.